Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz em Cristo Jesus, nesse domingo matinal, tão bonito, tão gostoso que Deus nos permite. Nós queremos trazer uma reflexão para a nossa escola matinal via vídeo, né? Nós queremos trazer uma reflexão. Espero que você tenha passado uma ótima semana na paz do Senhor, que você tenha a determinação de continuar observando a quarentena. Ela é muito importante, né, para você, para todos nós, e nós precisamos de fato passar e vencer esse momento delicado no Brasil, fazendo a nossa parte, ficando em casa, evitando aglomerações, porque o momento é muito delicado. Então, nesse domingo matinal, eu quero trazer uma reflexão e eu quero usar o texto de Gênesis, capítulo 6, que vai falar um pouco de Noé, que vai falar um pouco como estava a vida, o dia a dia na época de Noé e também as realidades do dilúvio, né? Será uma reflexão curta. E é muito importante a gente entender porque quando a gente fala sobre Noé, só vem à cabeça a realidade do dilúvio, né? Mas cremos que Noé passou uma complexidade muito grande da sua época. Bom, primeiro, Noé se viu assim muito na sua particularidade, né? É claro que ele obedeceu a Deus, mas Noé foi o único que ficou construindo uma arca por décadas, por muito tempo, né? Por muito tempo, e que a chuva também, de uma certa forma, não vinha. É claro que ela veio depois, mas ele viveu essa complexidade de ficar ali na obediência, e é claro que lá na frente ele viu que o resultado disso foi tudo positivo. Outra questão é que nós sabemos que Noé ele passou, de fato, uma quarentena, né? Dentro da arca, com sua família, com todos aqueles bichos, e vamos entender que isso com certeza não foi agradável, né? Dentro de uma arca sem requintes, sem conforto, sem higiene, juntamente com aqueles vários bichos, mas ele passou e viu o resultado positivo depois disso. Outra questão é que a gente tem que sempre olhar para o texto de Noé, vendo a graça de Deus, vendo os milagres de Deus. Aquela arca ou aquele baú de madeira, vamos colocar assim, de fato ele foi conduzido por Deus, ele foi sustentado por Deus em meio àquele dilúvio, em meio àquela tempestade. A questão ali não é porque a arca tinha uma excelente tecnologia, não era isso. De fato, o que temos ali é a mão de Deus conduzindo aquela arca, porque Deus agraceia, né? Ou visita com graça Noé e toda a sua família. Nós estamos vivendo essa crise no Brasil. Nós temos que passar por uma quarentena. Muitas pessoas em outros países, eu pouca hora estava lendo aqui, ouvindo aqui um áudio do pastor Carlos Del Pino, que é missionário, que é pastor, se eu não estiver enganado, em Salamanca, na Espanha. Ele foi meu professor no seminário e ele passa um áudio, de fato, afirmando e reafirmando a importância de ficarmos em quarentena, né? A situação na Europa, ele está lá na Espanha, não é fácil, não é fácil e ainda não acabou. Então, nós que estamos vivendo esse período, algumas realidades nós temos que estar aprendendo sempre com a palavra de Deus. E eu quero trazer aqui para nós alguns aspectos desse texto. Eu vou estar lendo o texto de Gênesis 6, de 1 a 9. Assim nos fala: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres a que entre as mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, que os seus dias serão 120 anos.
Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, por esse domingo que queremos consagrar e separar ao Senhor, e queremos pedir a direção do Senhor para a Tua Palavra nos edificar, que o Senhor esteja nos ensinando, que o Senhor esteja nos moldando, nos edificando com a Tua Palavra. Abençoe a todos aqueles que estão conosco nessa manhã, participando, e que o Senhor esteja nos conduzindo, visitando a Tua igreja, Deus, visita esta igreja com graça, com paz, com edificação. Visita a nossa nação, visita a nossa cidade com paz e livramento. Obrigado, Senhor. Nos ensina com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, esse é o texto que fala de Noé, é o texto de Gênesis capítulo 6. Ele começa falando do seu contexto, como que a população daquela época vivia. E alguns pontos eu quero destacar aqui, pelo menos 3 aspectos breves dessa história, daquilo que Noé viveu, porque nós vivemos isso hoje. E é claro, eu não quero meter só no aspecto da crise, mas o texto é muito claro. O texto ele mostra claramente que Noé e sua família viu de forma nítida o pecado da sua época. Noé e sua família estavam de forma evidente vendo o pecado da época. Então essa é a primeira realidade que eu quero destacar aqui para nós. A evidência do pecado, a nitidez do pecado da época de Noé. A palavra de Deus fala que uma linhagem, que era uma linhagem voltada para a piedade, para buscar a Deus, essa linhagem se corrompe, cai também em pecado, se envolvendo com outros filhos e com outras filhas, e o pecado ele estava de uma forma tão forte, tão grande, que isso desagrada a Deus, ofende a Deus, entristece a Deus, ao ponto de Deus mudar o seu propósito. A expressão aqui arrepender não é o mesmo sentimento humano, é uma expressão humana para Deus, mas é que Deus ele muda o seu propósito ou muda ações para continuar no propósito. E o que é nítido aqui, na época de Noé, é essa evidência de pecado, essa nitidez de pecado. E olha, meus irmãos, é por isso que vem o dilúvio. O dilúvio é uma atitude permissiva de Deus? Sim. O dilúvio é um juízo de Deus? Sim. O dilúvio é uma forma que Deus vem para amenizar esse pecado tão evidente, tão nítido da sua época? Sim. O dilúvio vem, sim, com essa intenção. Então, essa é a primeira realidade que eu quero destacar, porque hoje, meus queridos irmãos, a gente percebe pecado para todo lado. Nós percebemos, nós vimos de forma nítida, evidente, o pecado para todo lado. Você liga a televisão, talvez o grande celeiro do pecado é a televisão. Você tem aí famílias totalmente desestruturadas, você tem uma fila de divórcio gigantesca. Se costumam falar que a fila do divórcio está maior do que a fila
do casamento, você vê filhos contra os pais, você vê corrupção, você vê todo tipo de orgias carnais. Então o pecado hoje, infelizmente, ele está muito forte, ele está muito evidente, ele está muito nítido. Às vezes, permita eu falar isso com respeito, não quero desrespeitar ninguém, mas até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente está na igreja, existem situações que você tem que observar, existem situações que você tem que agir por causa da evidência do pecado. Então, da mesma forma, na época de Noé, hoje, esse pecado ele é evidente. Esse pecado ele é nítido em todos os sentidos. Na área familiar, na área política, na área social, nos meios de comunicação, há muito pecado. E o pecado ele nos afasta de Deus, o pecado ele entristece a Deus e nós precisamos ter atenção com essa realidade. Então, quando a gente estuda o texto da vida de Noé, não tem como você fechar os olhos para essa realidade, Ou seja, Noé está dentro de um contexto, Noé está inserido juntamente com sua família num contexto de muito pecado, que o pecado é nítido e evidente. Uma segunda realidade que eu quero destacar dessa época de Noé e toda a sua família é que Noé, ele obedece a Deus. Noé obedece a Deus. Parece evidente isso, Parece muito simplório isso, mas esse é o X da questão, Porque Noé, em meio a tanto pecado, Noé, em meio a tanta corrupção, Noé, ele obedece à revelação de Deus, ele obedece o chamado de Deus, ele tem disposição para se santificar, porque em meio a tantas famílias, em meio a tanta corrupção, se Noé ele se separou, se Noé ele passa a ter uma vida diferente, isso significa que ele obedece a Deus, isso significa que ele se santifica de forma específica e diferente do mundo da sua época. Esse é o X da questão. Veja que o meu primeiro aspecto eu falei que há muita evidência e há muita nitidez de pecado, sim. Mas mesmo assim, a Bíblia destaca que esse homem, que a sua família, Noé, eles obedecem. Eles preferem um outro caminho, eles têm um outro estilo de vida e aqui se faz toda a diferença. É isso que nós, como famílias chamadas por Deus, é isso que nós, como igreja, temos que vivenciar. O mundo realmente está difícil. Enquanto vivermos aqui nessa terra, o pecado sempre será evidente. O pecado sempre será uma realidade. Mas o grande X da questão é: temos uma identidade com o Senhor, somos parecidos com Jesus, somos santos no sentido de que somos separados, vamos obedecer a palavra, vamos obedecer ao Senhor, vamos continuar proclamando e anunciando essa verdade para esse mundo caído, para esse mundo decadente, que vive no pecado. Não que somos puros, eu e você, a igreja, ela não é puro, literalmente no sentido da palavra, mas somos separados, santificados para o caminho e no caminho do Senhor. E por isso devemos obedecer. Então, amados, Noé, ele tem um caminho de obediência e isso faz toda a diferença. Então, quando você vê Noé separado, vê Noé construindo uma arca, vê Noé com atitudes diferentes, a palavra de Deus fala que Noé era homem justo, homem íntegro, homem ético com a sua fé, homem coerente com sua fé, homem que tinha uma vivência ética com o seu chamado. Se ele falou com Deus, se ele se identificava com Deus, ele era justo e íntegro na sua vida, no seu comportamento. Então essa é a segunda realidade. Noé, ele obedece a Deus. Eu e você, independente do que acontecer, jamais esqueça disso. Independente do que acontece nessa vida, nas nossas vidas, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que prosseguir firme, perseverar, uma caminhada santa, justa para a glória do nosso Deus. E isso tem sido difícil para muitas pessoas,
Apesar de tanta crise, muitas pessoas que têm reclamado e murmurado do trabalho, do dinheiro que vai perder, da empresa que vai fechar, a nossa postura deve ser de obediência, de justiça e de retidão. Jamais esqueça essa verdade. Então, a nossa reflexão nessa manhã, nós abordamos isso. Noé, ele é um homem juntamente com sua família que vive em meio a tanto pecado evidente e nítido. Noé e sua família vive com obediência a Deus. E por último, eu quero destacar que a grande bênção que acontece na vida de Noé. Noé é agraciado por Deus. A expressão aqui fala que Noé achou graça diante de Deus. Noé é agraciado, Noé tem um chamado, Deus escolhe Noé, Deus traz Noé para perto dele. Noé passa a ter uma vida diferenciada por causa dessa graça. Noé passa a ter uma vida abençoada de relacionamento com Deus, porque Deus resolveu agraciá-lo. E é aqui, meus irmãos, que faz toda a diferença. Seja qual for a crise que nós estamos vivendo, seja qual for a situação que nós estamos vivendo, a graça de Deus está sobre nós. Essa graça significa que Deus nos chamou para Ele. Essa graça significa que o sangue de Cristo está sobre nós. O sangue de Cristo nos justificou. Cristo Jesus nos perdoou e nós estamos num processo de santificação rumo à glória celestial, rumo a moradas celestiais. Jamais esqueça disso. A graça de Deus está sobre você, sobre nós. Enquanto vivemos aqui nessa terra, teremos, entre aspas, outros dilúvios. Enquanto vivemos aqui nessa terra, vamos evidenciar esse pecado tão forte, mas saiba que você é um chamado. A graça de Deus está sobre você. E por que isso é importante? É muito importante, porque você vê que outros não têm essa graça. Você vê que outros não conseguem responder a esse chamado. Então, se Deus te chamou, se Deus te santificou, se Deus te visitou com graça, isso significa vida eterna, isso significa salvação, isso significa direção. Não vamos aqui despertar ou ressuscitar a teologia da prosperidade. Não estou falando que aqueles que são chamados por Deus é só bênção, bênção, bênção. Não, nossa vida não é só bênção. A nossa maior bênção, o nosso maior presente, a nossa maior riqueza é a graça de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. Então, Noé foi agraciado. Noé, depois que veio o dilúvio, entrou na arca com a sua família e todos foram salvos. Noé cumpre uma quarentena, porque foi um homem que se livrou do pecado. Noé cumpre uma quarentena dentro da arca porque obedeceu a Deus. Noé cumpre uma quarentena da arca, ele sai da arca, ele é salvo porque ele foi agraciado com Deus. Nesse domingo matinal, nesse nosso período de escola dominical, que você tenha isso no coração, na sua vida, que você também é agraciado por Deus. Meu querido irmão, fuja do pecado, evite o pecado. Meu querido irmão, obedeça a Deus. Meu querido irmão, se relacione a Deus, o Deus que te chamou e te visitou com graça. Tenha um ótimo domingo, que Deus te abençoe e que Deus conduza a sua vida.